Olá, a gente vai falar um pouquinho sobre estudo de caso, né? Primeira conceituação que a gente usa, né? É um dos métodos de pesquisa mais utilizados, né? Depois de levantamentos e experimentos, né? Os levantamentos como o censo demográfico e os experimentos como aqueles que são levados ao laboratório, os experimentos sociais que chamam pessoas até o laboratório para verificar alguma questão, né? Estudar alguma resposta daqueles indivíduos a uma determinada exposição a alguns critérios, né? O estudo de caso não, o estudo de caso é o pesquisador que vai até o fenômeno, né? E esse fenômeno pode ser tanto uma pessoa, né? Então, no caso, por exemplo, das análises psiquiátricas, né? O estudo de caso é o estudo de caso daquela pessoa, né? Todos os traumas, as questões ali daquele indivíduo. Pode ser uma empresa, né? Um fenômeno mais abrangente, né? O, a existência de camelôs no centro de uma cidade, né? Pode ser uma coisa mais abrangente. E o livro mais utilizado e que a gente usa aqui de base na nossa matéria é esse, né? Do In, né? O Robert In, que fala que o estudo de caso é uma ferramenta muito interessante para quem tem uma pergunta de pesquisa que é o como ou o porquê, né? Se você tem esse interesse, a sua pergunta que você pretende realizar, né, buscar as respostas para perguntas com essa finalidade, como e porquê, então justamente o estudo de caso é a mais indicada, porque ela faz uma descrição ampla e profunda de um fenômeno social e tem mais condições de trazer respostas para esse tipo de pergunta, né? Problema de pesquisa. E a definição, o que é, por definição, um estudo de caso? É uma investigação empírica, né, com fatos reais, baseados nos fatos, né, que tem o objetivo de investigar um fenômeno contemporâneo, né, esse tal desse caso, e em profundidade, e de forma não detachada, né, desconectada com o contexto, mas sim muito conectada com o mundo real. Então, esse, inclusive, pode ser um dos diferenciais pela escolha do método do estudo de casos, justamente trazer esse vínculo, né, com o contexto em que se encontra aquele fenômeno que está sendo estudado. Além disso, é especialmente recomendado quando é bastante incerto o limite entre aquilo que está sendo estudado, o fenômeno, né, e o tal do contexto que está no entorno, né? Então, nesse caso, é bastante eficaz as técnicas previstas pelo estudo de caso. Bom, e quais são as características, né? Ele é uma investigação que tecnicamente tem um número de variáveis muito grande, né? Os pontos de fornecimento de dados são muito grandes, então com várias fontes, múltiplas fontes, né? As mais variadas, com interesses diversos, que precisam inclusive ser trianguladas, né? Ouvir uma parte a outra e fazer bater os dados, né, para ver o que faz sentido ou não, o que é muito raro naquela resposta ou é uma resposta consistente, permanente em diversos entrevistados, né? E precisa haver, antes da aplicação, o conhecimento das proposições teóricas que vão orientar a coleta de dados antes do pesquisador ir a campo e fazer a análise dos dados, né? Então, eles podem ser tantos mais concretos, como a gente disse, né? Um indivíduo, um pequeno grupo social, uma empresa, uma parceria de negócios, como casos mais abstratos, né? Comunidades, né? Associações, relacionamentos interpessoais, familiares, né? A tomada da decisão, né? O processo decisório, né? Ou um projeto, né? O estudo de casos de um projeto, a implementação de uma solução, né? A viabilidade de um projeto, né? Então, todos esses são motivos a serem analisados, né, com o estudo de caso. E muito fundamental para um
um estudo de caso de sucesso é o planejamento. Então, antes de ir a campo, o pesquisador tem que ter muito claro o que ele quer buscar, né? O porquê que ele vai buscar aquele e não o outro, né? E também quais são os riscos que vão ser enfrentados, quais são as respostas desconexas, quais são os contrapontos, né? Que explicações rivais para aquele fenômeno, né? Como porque ele pode achar, dependendo do quadro teórico referencial que já foi estudado antes, né, pelo pesquisador, antes dele ir a campo. Então, ele já se prepara para ter essas explicações rivais, ou seja, eu concluo que é isso porque é isso, mas não é aquilo que outros teóricos teriam avaliado por causa disso, né? Eu já perguntei justamente para os meus entrevistados uma pergunta X que me responde que afasta o cabimento de uma explicação rival propriamente dita, né? Então, e como eu devo selecionar o meu estudo de caso, né? Primeiro, o pesquisador tem que ter acesso suficiente aos dados, né? Isso pode impactar completamente. Ele pode querer fazer um estudo de caso maravilhoso, mas ele sem esse acesso a dados inviabiliza, né? E também a possibilidade de facilidade de explicação daquela pergunta com aquele estudo de caso. Então, se eu tenho mais de um, tenho acesso a dados de mais de um possível estudo de caso, eu vou estudar, eu vou buscar aquele que melhor responde a minha pergunta, tem a maior capacidade de responder com eficácia aquela minha pergunta. Bom, e as habilidades, né? O que eu preciso ser para ser um pesquisador de sucesso no estudo de caso? Primeiro, saber fazer questões bem feitas, né? Formular questões, ser um ótimo ouvinte, manter a adaptabilidade, utilizar aquele poder crítico ali no momento para adaptar todo um roteiro que você já levou preparado, mas que pode ter muitos ganhos se forem adaptados, né? Muita noção do que está estudando, então um conhecimento prévio, né, dessas explicações concorrentes, do quadro teórico, para justamente, inclusive, evitar o viés, ou seja, saber o seu posicionamento, saber quais são as suas pressuposições e já ir a campo já sabendo que pode manifestar naquela coleta de dados, né, os seus próprios preconceitos e preconcepções. Então, cuidado de não deixar o viés, né, ideológico, né, político, levar a cabo na coleta de dados. E, além disso, conduzir a pesquisa de forma bastante ética, né? Conseguir todas as autorizações dos comitês de ética, da forma regulamentar. E também é importante ter um protocolo, né? O que é um protocolo? É um documento que sintetiza, né, o que vai ser o estudo de caso, né? Qual que vai ser a regra do dia a dia do estudo de caso? Como que você vai analisar, implementar, coletar os dados, ir a campo, né? Quais são perguntas, quais são os recortes que vão ser feitos. Então, o protocolo, primeiro, ele dá uma visão geral do estudo de caso, o que se pretende, quais perguntas, por quê, quais os procedimentos que vão ser adotados para a coleta de dados, quais os desafios que são antecipados para que tenha a coleta de campo bem feita, né? E que se evite também uma confusão que é normal que tenha, que é o próprio pesquisador que coleta os dados, vai ser aquele que analisa. Então, não deixar aquela coleta de dados já ser feita a análise logo e peneirado, então, só os casos de interesse, por exemplo, que reforçam a minha ideia, né? E outros que negam a minha ideia, eu nem coleto os dados, né? Isso é bastante importante que tenha no protocolo formas bem específicas e transparentes de como vai ser feita essa coleta de dados, né, para justamente superar esse desafio do coletor de dados ser o mesmo que analisa, né? E um guia, né, para o relatório, né, que vai ser o seu estudo de caso. Então, é basicamente um to-do list, o que vai ser feito, né, um descritivo, um plano de implementação. Depois disso, a gente precisa também ter cuidado com a triagem. Então, quais são os casos candidatos, né? O que eu quero fazer? Que tipo de caso eu tenho que ir atrás, né? Tem vários tipos,
né? Por exemplo, caso teste, né? Então você tem uma teoria, estudou, viu um quadro teórico, tem uma teoria, acha que aquilo é o que vai acontecer na prática e vai lá, estuda um caso para ver se aquilo se realiza mesmo, se concretiza na prática aquela tua teoria, né? Um exemplo bem conhecido é que depois virou um livro, When the Prophecy Fails, que o Festinger ele estudou os grupos de seitas que previam o apocalipse, né? O fim do mundo, né? E aí o fim do mundo não aconteceu. O que acontece com essas comunidades que tinham esse interesse, então, que tinham esse né, fato, né? O mundo vai acabar e aí o mundo não acabou. Como que ela se realiza? Então ele concluiu lá, ele fez um estudo de caso e viu que muitas das pessoas, né, veem que não tem absolutamente nada a ver, outras, pelo contrário, acham que eu estou descrente agora, outros falam, não, é só um erro de cálculo, vai ser daqui 2 anos, né? Foi uma estimativa errada. Então, chegou nesse caso. Outro tipo de estudo de caso são os casos extremos. Então, outro bastante famoso é do Fielding, que ele vai no National Front, que é uma como seita, assim, uma organização de extrema direita, e se infiltra, né? Faz parte, passa a fazer parte durante uma pesquisa participativa, se torna membro, frequenta as reuniões e faz toda essa coleta de dados. Acho que 1 ano ou 2 anos ele ficou frequentando e colheu esses dados. E quando foi publicado, né, esse caso extremo, que é um estudo aprofundado dessa organização de extrema direita, né? Claro que os correligionários lá não ficaram nada felizes com ele, né? Mas, enfim, é um dos casos extremos aí que podem ser utilizados. E outro também, os casos típicos. Então, o regra geral, né? Então, um bem famoso desse tipo de estudo de caso é do Middletown, que um casal de pesquisadores vai para uma cidadezinha, né? O Robert e a Helen Lind, eles vão para uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos e compram um escritório que fazia auditorias e muitas coisas lá e estudam todo o dia a dia daquela cidade. E é uma cidade bem típica americana, então com isso é um estudo típico, né, de uma cidade típica, né, mas aí veja que tem que ter o cuidado de você definir, né, uma escolha de critérios para definir o que é típico, né, por que essa cidade é típica, né, tem que ter no seu protocolo, na sua introdução da pesquisa, vai ter que ser explicado esse recorte, né, que você faz entre ser típico ou não. Outros são o estudo de caso piloto, né, isso também pode ser feito, fazer um estudo de caso que seja, né, um piloto de um projeto, né, fazer um teste para ver, né, por exemplo, de viabilidade, coisa assim. Na parte seguinte, a gente fala mais detalhes sobre outros pontos do estudo de caso. Até já.